Muito bem, vamos a uma super resolução de exame de física, nona classe do ano 2025. Nesse exame, sim, vamos resolver da questão de número 1 até o número 10. Passo a passo, sem pular nada aí, não é? De forma que todos vocês que estão aí deste lado consigam ficar craque mesmo de verdade, de modo que possa esmagar aí então o exame. Atenção! E também, para aqueles que estão a se preparar para o exame de admissão de IFP, ETP ou outras instituições, nós temos modelo pré-exame. O modelo pré-exame consiste em testar os seus conhecimentos com base nos seus acertos ou erros. Nós iremos preparar um material exclusivamente para si, para poder dominar nos pontos em que tu ficaste fraco. Então, modelo pré-exame é o modelo que está a dar nesses últimos dias de preparação aos exames de admissão. Vai consistir em 3 testes. O primeiro teste vai servir para poder analisar os seus pontos fracos. Com base no resultado que tu terás, vai receber um material exclusivo para poder dominar esses pontos em que tu ficou fraco, não é? Então, para acessar esse modelo, que é muito interessante mesmo, é só apenas pegar os contatos que eu estarei a deixar, talvez seja aqui na tela do vídeo, ou simplesmente na descrição aí deste vídeo. Agora, para você que está na nona classe e queiras ficar craque, nós temos modelo de preparação online, assim como presencial, e cabe a ti. Caso queira se aproximar ao craque aqui, venha cá, né? Vamos te preparar. E caso queira ficar também mais próximo, mas de forma virtual, também podes aí entrar em contato, em que nós estamos aqui disponível para poder te preparar e tu ficares 100% craque. Isso serve para nona classe, 10ª classe, preparação para o exame de admissão, assim como 12ª classe. Venha para o nosso centro, em que o nosso centro está localizado na cidade de Maputo, no bairro Jardim. E por outro lado também, eu recebi vários comentários no vídeo que eu fiz, né? Vos preparando, foi um vídeo muito excelente, é um vídeo de física, vos preparando para o exame de admissão. Meus amigos, são mais de 30 comentários. E neste momento, quando eu estiver a postar, ou quando eu postar este vídeo, vou passar lá, vou responder todos aqueles comentários. E muito obrigado por aqueles comentários. E faço o mesmo para este vídeo aqui. Vamos lá. Se lá for mais de 30 comentários, aqui vamos colocar mais de 50 comentários. Eu quero ver. Quero ver se eu tenho mesmo craque de verdade que estão aqui a apoiar a este projeto das aulas online, onde eu apareço aqui, resolvo esses exames, dou preparação e por aí vai. Uma nota também. Esse exame, para quem assistiu a aula de preparação, na verdade não teve dificuldade alguma. Porque todos os conteúdos cobrados desse exame estavam na aula de preparação. Eu sou Júlio Mamadi e vamos a esta grande resolução. Inscreva-se aí e deixe like. Isso faça já, tá bom? Vamos a isso. Muito bem, vamos passo a passo resolver o exame de física da nona classe do ano 2025. Atenção, este é o primeiro exame da nona classe de física nós a resolvermos aqui no canal. E também é o primeiro exame da história da nona classe a ter então um certo exame, né, da nona classe, certamente. Ou seja, exame de física, não é? É isso aí. Agora, vamos a isso. Número 1. No número 1, acredito que o número mais simples desse teste diz o seguinte: escolha a opção que representa instrumentos ópticos. Instrumentos ópticos ou ópticos eu ensinei na aula teórica, onde eu dei preparação completa de exame da nona classe. Então, é só ir lá, tu verás o que são instrumentos ópticos, né? Nesse caso, certamente a alternativa B. Alternativa B. A explicação, os amigos, a explicação é só saber instrumentos ópticos, né? Não há o que explicar aí, tá bom? A linha A, temos lupa, olho humano, lua. Lua não é instrumento óptico, logo o erro está aqui. A linha B, plano inclinado do seu instrumento. Plano inclinado não é instrumento óptico, não é? Isso aqui não é instrumento óptico, tá bom? Esse seria uma força, né? Ou simplesmente um instrumento que auxilia o homem, né, a duplicar aí suas forças. Por aí vai. Então é uma das matérias estudadas no outro capítulo e que não é aqui.
A linha B temos roldana. Roldana não é instrumento óptico. Microscópio, lente, acredito que poderia ser instrumento óptico, mas essa parte aqui não. Consegues ver? Logo, dá para retirar, o que é isso? Dá para retirar esta parte, dá para retirar essas partes. Logo, essas opções, que é a linha A, C e D, certamente estão erradas. Agora, podemos avançar para a linha, o número 2. Número 2, deixa eu mover aqui. Número 2. Número 2 está aqui. Número 2 está aqui. Então, em número 2, o que nós queremos aqui é simplesmente identificar os elementos aí de espelho côncavo, né? Dizem-se a figura 1, que é essa figura aqui, representa a construção de imagem de um objeto em um espelho côncavo, tá bom? O espelho côncavo caracteriza a imagem quando temos quando a natureza, quando a orientação e quando é o tamanho. Eu expliquei claramente este tipo de cenário aqui. Até que eu expliquei como é que tu poderias construir esta imagem. Por quê? É colocado uma imagem neste ponto. Agora, a imagem que está aqui embaixo, ou simplesmente é colocado um objeto aqui, e depois desse objeto aqui, nós podemos formar a imagem que está aqui embaixo. Agora, esse processo de formação, nós usamos raios notáveis. Então, eles facilitaram. Por acaso, poderiam ter dado apenas a imagem que está aqui e pedir para que você pudesse caracterizar, ou seja, o objeto que está aqui, não é? E pedir para que vocês pudessem caracterizar a imagem formada através desse objeto, que seria essa imagem que está aqui. Mas eles foram generosos e colocaram aqui o objeto e a sua imagem. A sua missão agora é só apenas caracterizar. Lembra o seguinte, aqui já foi feito o 100% do trabalho. Agora, tu terá que fazer apenas a metade desse trabalho. Quando a natureza, uma imagem pode ser o quê? Pode ser real e pode ser uma imagem virtual, tá bom? Virtual. Agora, qual dela é que escolher, meus amigos? Quando nós temos uma imagem invertida, como esta aqui, porque o objeto está dessa forma e depois a imagem que está invertida, logo é uma imagem real, tá bom? Não é virtual. Então, essa parte aqui de virtual tu pode se livrar facilmente. Teremos aqui uma imagem real. E quando a orientação, já viu, né? Está orientada de cima para baixo, ou seja, uma imagem invertida aqui. Uma imagem invertida. Invertida, tá bom? E quando o tamanho? O tamanho é igual aqui. Se tu for analisar, essa imagem, quando a formação, se tu sabes mesmo formar uma imagem através de um objeto, como está aqui, já sabes, né? Que essa imagem aqui, como está, tem o mesmo tamanho que o objeto. Podemos colocar aqui, então, tem o mesmo tamanho que o objeto. Tem o mesmo tamanho. Vamos colocar do objeto, não que o objeto, tá bom? Tem o mesmo tamanho do objeto. Acabou. Por isso deram aqui 1.5, porque não tinha nada mesmo. Eles já fizeram a maioria do trabalho. O teu trabalho aqui seria um trabalho mais simplificado, né? Tá bom? Agora, vamos a isso. Número 3. Em número 3, pedem aí para tu poderes identificar as máquinas. Máquinas simples. É algo que nós também demos. Eu dei aqui no canal. Se tu querer confirmar, pode ir na aula de preparação de física. Tem tudo isso aqui. Tudo aqui menos nada, tá bom? Número 3. Escolha a alternativa que corresponde à máquina simples. Temos aqui alicate, uma máquina simples, roldana e sarilho também. Isso aqui tudo isso aqui é uma máquina simples, tá bom? Veja o seguinte aqui, então, roldana, plano inclinado e lupa. Lupa não é máquina simples. Logo, essa opção C não dá ali. Alicate sim, termômetro não. Plano inclinado, alavanca, rolha nada. Só que plano inclinado sim, alavanca sim. Mas, basicamente, se tu assistiu a aula, já viu essas máquinas simples que eu apresentei lá, que seria alavanca, roldana, sarilho, também poderia existir uma talha, essas coisinhas aí. Então,
Foi ali oferecimento. Olha que vos mimaram, né? Vocês são mimados, será? Será que são mimados? Mas vos mimaram mesmo, tá bom? Tudo bem. Vamos para o número 4. O número 4 temos o seguinte. A figura 2, que é essa figura que está aqui, uma figura 2, representa uma associação de roldanas. Nós temos aqui umas roldanas que representa uma associação de roldanas, essa figura aqui, tá bom? A linha A. De que tipo de associação se trata? Qual o nome dessa associação que nós estamos aqui a trabalhar com ela? Na aula também de preparação, eu ensinei exatamente aqui. Só para piorar, o exercício que lá estava era mais complexo em relação a esse exercício do seu exame, não é? Então, se tu assistiu a aula de preparação, logicamente não tiveste dificuldade em relação a este número. Então, aqui nós podemos responder assim. Pode responder simplesmente Itália, que é o tipo de figura se trata. Ou simplesmente pode dizer assim, o tipo de figura é Itália. O tipo de figura é Itália. Acabou. A linha B, nós queremos o quê? Determina o valor da força F necessária para equilibrar o sistema. Nós queremos aqui a força F, que está aqui, necessária para poder equilibrar esse sistema. Lá na aula de explicação, eu havia colocado aqui uma pessoa, porque a pessoa que pode aplicar essa força aqui para poder equilibrar esse sistema, pessoa. E a pessoa, eu tinha dito que seria a força potente, tá bom? A força potente. Eu expliquei claramente esse negócio, tá bom? Então, como é que nós estudamos lá? Lá foi algo muito simples, era simplesmente tu poder extrair dados, caso queiras, né? Caso queira, tu pode extrair dados. O que seria dados? Dados era só dizer que a força que está aqui ao lado, por exemplo, essa força aqui, essa é a nossa força resistente. Aquela nossa força resistente pela qual nós queremos vencer. Então, aquela força ali, pelas vistas não me enganas, né? Existe essa palavra aí, vistas não me enganas. Na essa memória, né? Ali já é vista, ali, tá bom? Nesse caso ali seria 150 Newton, tá bom? Então, a força resistente é o que nós queremos. Nós podemos colocar aqui no teu pedido. Uau, estou a organizar, né? Mas não é necessário tu passares por isso. Professor, eu não passei por isso, não coloquei o pedido, logo estou mal. Não te preocupes, né? Só estou aqui a brincar convosco, só para passar tempo. Porque isso aqui eu poderia ter resolvido em 10 minutos, né? Todo esse exame. Mas, como eu quero ficar mais tempo convosco, então tenho de enrolar aqui um pouco, para que vocês possam me conhecer melhor, né? Eu sou Júlio Momade, tá bom? Sou Júlio Momade. Professor, você tem me ajudado nas aulas? Epa, estou muito grato. Demonstra a sua gratidão com um comentário. É nos comentários que eu vou saber que você está grato. Ficar grato apenas no teu coração, eu nunca vou saber, tá bom? Então, temos pedido, por aí vai. Temos aqui a fórmula. E eu não coloquei tudo isso. Não te preocupes, tá bom? Fórmula. Nossa fórmula vem o seguinte. Força é potente, tá bom? Força potente será igual a força resistente sobre 2 elevado a n. Agora, aqui nos nossos dados, nós precisamos encontrar também o n. O n são o número de roldanas móveis. Quando nós temos uma figura como esta aqui, em que o nome é Itália, nessa figura, a primeira roldana, até vou ter que apagar isso aqui, parece que uma roldana aqui, tá bom? A primeira roldana, que seria esta que está aqui em cima, nós chamamos de uma roldana fixa, tá bom? Esta aqui, nós chamamos de roldana fixa. Enquanto que as restantes roldanas são móveis. Então, nosso n é o número de roldanas móveis, em que nesse teu problema apenas tens uma roldana. Vamos colocar o n como sendo simplesmente A1. Uma roldana ali, tá bom? Agora, daqui vamos ter resolução aqui. Vamos colocar aqui então resolução aqui, tá bom? Vamos colocar resolução.
Nesta parte daqui de resolução, é só apenas pegar os seus dados e colocar no lugar. Como assim, Julie? É só apenas dizer assim, a força potente, em que a força em que eu quero vencer, não, é a força aplicada aqui, para nós podermos vencer essa carga que está aqui, será igual à força resistente, que é de 150 Newton, 150 Newton, dividido por 2 elevado a 1. Logo, essa força aqui então é potente. Vamos colocar mais para baixo, né? Força potente será simplesmente a 75. 75 o quê? Newton, meu amigo. É 75 ali Newton, tá bom? Então, é dessa forma como tu poderias fazer, ou como tu deverias ter feito para acertar ou ter aí 2 valores garantidos. Então, tem outra questão aqui? Ou tem outra questão? Acho que a última questão dessa página. Ok, então, meus amigos, comentem, tá bom? Comentem aí para me motivar. Não like ficar aí só apenas curtindo a aula, tipo não viu nada. Não é assim. Comente aí o vídeo. Isso nos motiva. Tu não está a pagar nada mesmo. Só apenas entrou na internet e está a assistir essa aula. Então, o seu pagamento simplesmente é o teu comentário. Não é até gratuito, né? Como dizem, né? Se o produto está barato, talvez o produto seja você, né? Agora, se isso aqui está gratuito, o único produto aqui é você. Brincadeira. Mas comente aí, tá bom? Agora, número 5 temos o seguinte. Nós queremos qual é em grama por centímetros cúbicos a densidade de um bloco de ferro de volume igual a 10 centímetros cúbicos e 250 gramas de massa. Então, nós queremos simplesmente a densidade. Expliquei um exercício parecido com este aqui, acredito eu resolvi mesmo. E por sua vez eu converti, por exemplo, essa densidade aqui está para quilograma por metros cúbicos, que seria no sistema internacional, e fiz muita coisa em relação a isso aqui. Logo, essa questão dos valores, é bom ali, ofereceram essa questão aqui. Vamos a isso. Nos dados, vou ser o mais organizado possível, por isso eu mereço o teu like. Like também é muito importante. Ei, já está a me esquecer, like. Será que neste momento tu não consegues clicar, pegar o seu dedo ali, enfiar na... meus amigos, não façam isso, tá bom? Então, aqui temos volume. Não faça isso de não colocar o like, né? Ok, temos volume de centímetros ao cubo, né? Ao cúbico. E depois temos a massa. A nossa massa, nesse problema, simplesmente é de 250 gramas. E nós queremos a densidade. Qual é a densidade? Vamos colocar aqui pedido, né? Estamos a ser mais organizados possíveis aqui. Pedido. Então, o pedido aqui será igual à massa. Pedido, bro. Pedido. O pedido, que é este aqui. E depois vamos aplicar aqui a fórmula, né? A fórmula aqui. Fórmula. Então, seria a densidade é igual à massa por volume. E depois vamos aqui para a nossa resolução aqui. Resolução. Aqui na resolução, é só aplicar os dados do lugar. Isso aí. Ficamos, a densidade é igual à massa. A massa é de 250 gramas. Mas veja só, aqui nós queremos a densidade em gramas por centímetros cúbicos. Se tu for analisar, o nosso volume que está aqui, ele está em centímetros cúbicos. E depois a massa está em grama. Ou seja, quando a correspondência das nossas unidades do que nós queremos está tudo bem. Logo, é só apenas pegar o teu resultado e substituir na fórmula. Tu não precisas converter nada aqui. Teremos então 250 grama por 10 centímetros cúbicos. Logo, a densidade será igual. 250 que divide por 10 é igual a 25. 25 gramas por centímetros cúbicos. Uau! É tão fácil assim que parece que não é verdade, mas é verdade, né? É verdade que você fez já no exame, é isso mesmo. Ok? Então, é isso aí.
Mas, menino, caso você queira também dominar a 10ª classe e outras classes, caso queira concorrer para exame de admissão de ETP, eu te aconselho neste momento a me procurar, porque o game está agressivo. O game está agressivo. Procura-me aí para eu poder dicionar, como dizem. Vou dicionar para que tu possas bater os exames da 10ª classe, 12ª, 11ª, o que for aí, desde que envolva matemática e física. Nós estamos aqui preparados para isso. Agora, não sei se você me permite, eu queria trocar aqui da minha tela para que eu possa mostrar outro exercício. Você me permite, não é? Ok. Tudo bem, você permitiu aí. Então, sendo assim, vou trocar. Ok, vamos para o número 6. Número 6, temos o seguinte aqui, tá bom? Desculpa, até neste momento, será que você está inscrito aqui no canal? Ei, se você não está inscrito mesmo, é complicado, né? Para poder te ajudar. Ok, vamos a isso. O tubo representado pela figura ao lado contém 2 líquidos imersíveis. Aqui estamos a trabalhar com líquidos imersíveis. A densidade do líquido A é igual a 1 gramas por centímetro cúbico. Pede aqui para determinar em gramas por centímetro cúbico a densidade do líquido B. O líquido B é este aqui. Meus amigos, eu neste momento vou aqui extrair os dados. Nesses dados temos o seguinte aqui. A densidade do líquido A foi fornecido claramente, é de 1 grama por centímetros cúbico. E depois nós temos a altura. A altura, consegue ver essa parte aqui? Vamos analisar. Tu tens esta parte aqui, é um líquido aqui, um tipo de líquido que está aqui. Nesse ponto aqui nós chamamos de líquido B. Agora, nesse lado aqui está preto, que eu estarei a pintar aqui a preto, também temos outro tipo de líquido aqui. Nesse líquido aqui chamamos de líquido A. São líquidos imersíveis, ou seja, os líquidos que não podem se juntar. Nesse caso que poderia ser água e óleo e vários outros tipos de líquido aí que são imersíveis, tá bom? Então esse líquido aqui eles chamaram de líquido B. A altura do líquido B é esta aqui, corresponde então a 8. Enquanto que a altura do líquido B corresponde a 10 centímetros somente. O que acontece? A altura sempre nós medimos da superfície, que seria daqui, até onde nós terminamos o nosso líquido, né? Até o ponto em que termina o líquido. O líquido aqui geralmente terminou aqui, né? Que será o líquido B. Não, o líquido A, né? Por isso que então ali foi 8 centímetros para a altura do A. Vamos colocar aqui então H em A será igual a 8 centímetros. E depois temos H em B é igual a 10 centímetros, que seria o líquido que está aqui. Agora, o nosso pedido aqui, vamos colocar pedido, né? Ok. Temos dados aqui. Vamos colocar a vermelha aqui. Os dados sempre colocamos a vermelha. Não, os pedidos, tá bom? Pedido. Nessa parte de pedido, nós temos o quê? Queremos densidade do líquido B. É igual a quanto? Esse é o nosso problema. E depois aqui temos a nossa fórmula. A fórmula, nós iremos aplicar o princípio de líquidos imersíveis. O que diz esse princípio? Diz o seguinte: se tu tens a pressão no ponto A multiplicada pela altura do meio ponto A, deve ser igual à pressão no ponto B multiplicada pela altura do ponto B. Só isso. Aqui na fórmula já está, resolução, né? Resolução. Mas nossa fórmula não acaba aqui, não termina aqui, por quê? Nós queremos encontrar a altura em... Não, nós queremos encontrar a densidade em B. A densidade em B é esta aqui. Logo, eu posso passar esta altura, que está aqui a altura em B, para este membro. Quando eu passo para lá, como aqui estava a multiplicar por essa densidade, deste lado aqui para outro membro, vai dividindo. Está claro, né? Diz que está a multiplicar, ela vai dividindo. Ou seja, sempre pegamos a operação inversa, tá bom? A densidade é igual a pH vezes H, que divide por HB, porque nós passamos este H
para lá, foi dividindo. Logo, a nossa densidade no ponto B será igual ao quê? Temos a pressão no ponto, a densidade no ponto A, que será igual a 1 vezes a altura no ponto A é igual a 8, que divide por a altura no ponto B, que será 10. Logo, ficaremos com 0,8, né? Este aqui é grama por centímetros cúbicos. Então, já temos a resolução de a linha ou de número 6. Ok? 2 meios. Aí. Agora, vamos agora para o número 7. Número 7. O número 7, acredito que a situação também continua como sendo aqui bem fresca mesmo. Ainda não pegaram pesado até neste momento. Ainda não pegaram pesado. Agora vamos para o número 7, que diz assim: 2 pontos K e L situados no líquido de densidade 800 kg por metro cúbico dista verticalmente um do outro, como ilustra a figura 4. Ou seja, verticalmente tem uma distância com um do outro, como está nessa figura. Então, essa distância entre esse ponto e esse ponto já deram aqui, que seria 0,4, né? Metros ali, tá bom? Calcula a diferença de pressão entre esses pontos, estando, como é que é? Estando o tanque na superfície da Terra, onde a aceleração de gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos colocar aqui os nossos dados aqui. Temos aí dados. Neste momento, eu posso dizer o seguinte: nós temos a densidade desse líquido, que nós temos aqui, é igual a 800 gramas. A densidade é igual a 800 quilogramas por metros cúbicos, tá bom? A diferença de pressão entre esses pontos do tanque para qualquer diferença de pressão, isso vamos colocar no pedido. Depois, aqui nós temos a variação de altura ali. A variação das nossas alturas é igual a 0,4 metros. E temos a aceleração de gravidade, que fica 10 metros por segundo ao quadrado. O que nós temos aqui? É só isso, né? E depois aqui, na nossa fórmula, começamos no pedido, né? Depois do nosso pedido, nós queremos a diferença de pressão. Posso colocar o seguinte: a diferença de pressão, né? A diferença de pressão entre esses dois pontos é isso que nós queremos saber. E depois, aqui na nossa fórmula, vamos aplicar a fórmula. Ok, fórmula. É o seguinte: eu fiz uma aula, como disse, de preparação aos exames da nona classe. E aquela aula eu fiz para ser assistida. Então, eu neste momento vou pedir para que você possa assistir aquela aula para saber de onde vem essa forma que eu estaria a colocar aqui. Eu expliquei, coloquei uma figura semelhante a esta aqui. Coloquei também o ponto A, o ponto B. Aqui esses pontos não importa a designação das letras. E depois demonstrar a fórmula. Como é que a fórmula poderia ser. Mas aqui eu apenas vou colocar a fórmula. Eu peço que você vá lá assista, né? Para aprender. É assim como as coisas se aprendem. A fórmula é esta aqui. A diferença de pressão entre dois pontos será igual a P vezes H vezes... P vezes a aceleração de gravidade vezes a variação de altura. Só isso. Só isso. Júlio, onde é que veio essa fórmula? Já disse, vai assistir a aula, vai estudar, menino. Quem vai ficar irritado? É o mundo, né? É o mundo. Estou irritado. Depois começa a comentar mal. Meus amigos, não façam isso. Não façam isso. Então, vamos levar esses valores e colocar nos lugares certos. Temos aqui 800 vezes, temos aqui 10 e temos 0,4 ali. 0,4.
Então a diferença de pressão será igual. Como é que eu poderia resolver esse problema? Posso multiplicar esse 10 com este aqui, me daria 4. 4 vezes isto, teremos aqui 32. 32, vamos acrescentar esse zero que está aqui. Onde é que você encontrou essa habilidade de calcular, Júlio? Calculando, meus amigos. Encontrei calculando, né? Então, que ficou exatamente assim. Isto aqui, como estamos perante pressão, pressão é sempre em Newton aqui, né? A pressão é sempre, então, é Newton por metros ao quadrado, não é? Newton por metro ao quadrado. Mas, Júlio, eu não coloquei Newton por metros ao quadrado. Apenas coloquei em Pascal. Sim, podes também. Podes colocar em Pascal. E pá. Como assim? Podes também colocar em Pascal, tá bom? 3200 Pascal. Não tem problema, é a mesma coisa aí. Agora, vamos para número 8. Júlio, está a demorar, tem que despachar rápido. Ei, meus amigos. Não me obriga a fazer isso. São vocês que vão nos comentar, começam a comentar mal. Pressas, opa, é a vida, né? Mas também que não é possível agradar a todo mundo. É impossível isso aí. Aí estará a ser um mágico, né? Agradar Antônio, João, Gabriela. Eu não estou aqui para fazer isso. Eu não quero fazer. Ok, vamos a isso. Número 8. Temos o seguinte. Um pescador sentado em seu barco lança sua rede pesqueira num lago, né? Ok, um pescador sentado em seu barco lança sua rede pesqueira no lago. Devido às más condições do tempo, o barco enche-se de água e afunda, depositando-se no fundo do lago. Nessas condições, pode-se afirmar que o barco afundou. Por quê? Meus amigos, se tu tens um lago aqui, que seja, agora se tu colocas um objeto nesse ponto e depois nota que esse objeto está a afundar, o que acontece? É de que a força que move esse objeto para cima, normalmente é menor em relação à força em que o objeto tem. Consegues ver? No caso em que essas duas forças aqui são iguais, esse objeto fica em equilíbrio. Então, o que seria essa força que puxa para cima? É a força de impulsão. É o impulso. É que puxa esses corpos aqui para cima. O que seria a força que puxa para baixo? Esta força aqui. É o peso. É o peso, aí então, do corpo. Nesse caso aqui estamos num cenário que estamos a tratar sobre barco. Tá bom? Então, a alternativa D é que mais se assemelha à nossa resposta correta. O peso do barco ficou maior, isso que estou a dizer aqui. O peso ficou maior em relação à força de impulsão. Maior do que o impulso, ou simplesmente impulsão, né? Tá bom? Então, basicamente a alternativa D seria o cenário em que poderia representar melhor, ou que poderia ser a nossa resposta mais correta. Deixa o problema. Não percebi, Júlio. Epá. Paciência, meus amigos, paciência. Se não percebeu, paciência. Mas comente aí, tá bom? Comente aí. Agora, vamos a isso. Número 9. A figura 5, que essa figura que está aqui. Uau, esse texto era só para de figura que não estudou, viu fumo. É a vida, né? É a vida. Quem não estuda vê fumo, né? Quem não estudou esse texto viu fumo, só tinha figura, não tinha que inventar ali, só tinha que calcular, né? Não havia adivinha, só adivinha, não iria funcionar aqui. Ok? Número 9. A figura 5 representa a propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 4 metros. Quanto os nossos dados já temos o nosso comprimento. O que seria o comprimento de uma onda? Seria a distância, como disse, daqui até aqui, né? Entre o quê? Entre crista e crista,
ou simplesmente a distância entre esse ponto e este ponto, em que nesse ponto aqui chamamos de val, aqui também de val. Ok, a linha A, nós queremos a amplitude da onda. Uau! A linha A, amplitude na verdade é uma medição, nós chamamos de A. A amplitude seria amplitude, seria o desvio máximo em relação à origem. Por exemplo, se tu tens a sua onda neste ponto aqui, ou seja, se tu tens o ponto de equilíbrio aqui será o ponto zero, e depois houve um desvio até atingir um ponto máximo, que será este ponto aqui, logo, essa distância aqui pode ser amplitude. Mas essa distância nós podemos medir para cima, assim como para baixo, daqui para aqui também. E agora aqui, Julia, aqui é negativo, não importa, meus amigos, é só apenas tirar o seu módulo ali. É só apenas tirar o módulo deste valor aí. O módulo é o valor positivo, né? Como estamos perante uma distância em que é amplitude, logo não podes colocar negativo, tu tens que colocar positivo, que seria 0,5. O que é ali metros? Caso queiras converter para centímetro, isso cabe a ti. A linha B. Temos o período do movimento. O nosso período seria analisar, né? O período basicamente é a distância. O período seria o inverso do quê? De frequência, né? Mas nesta figura nós temos aqui metros, aqui segundos, ou seja, esta parte aqui nós podemos extrair o nosso período, que seria o tempo necessário para que essa onda realize uma volta completa, só isso. O que será uma volta completa? Seria basicamente sair de um ponto aqui, consegue ver essa referência que eu estou a marcar? Se essa quinta for a girar, assim, eu chego num ponto até aqui, onde a referência é a mesma, e depois daqui há uma repetição de que eu fiz este lado, né? Logo, ali estamos perante outro período e termina aqui. Ou seja, nesta figura, daqui até aqui, nós temos a metade do período. E daqui para aqui seria basicamente 2. E daqui para aqui seria o 3. E daqui seria o 4. Então, até neste ponto aqui é o nosso período ali. Então não precisa calcular nada, né? Caso não queira. Caso queiras, pode calcular. É para calcular? Tudo bem, é de calcular. É de calcular. Vocês são muito exigentes. Vocês são exigentes. Ok, o período será igual, posso dizer, a 2 vezes a distância que nós temos ali, né? Só que aqui não faz sentido eu calcular, né? Mas ok, vamos colocar 2 vezes 1, que será igual apenas a 2 segundos. Ali não precisa calcular nada. A linha C, nós queremos a velocidade de propagação de onda. A linha C. A velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Posso dizer que a lambda, a frequência, como disse, frequência, vamos colocar aqui a frequência, o inverso do período, 1 sobre t. E este ponto aqui onde aparece a frequência, vamos colocar 1 sobre t. 1 sobre t. Por que eu vou colocar 1 sobre t? Porque aqui em cima eu calculei o período, não temos a frequência, tá bom? Logo a velocidade é igual a lambda é o comprimento de onda. Julie, o meu professor queria que você colocasse dado esse exercício. Vocês são muito exigentes. Vocês são muito exigentes. Por isso você está muito rigoroso. Comente agora, é obrigatório você comentar. Ai, quem escreveu aí, Julie, eu sempre vou comentar, não vou me cansar. Exatamente. Nós queremos este tipo de pessoa. O comprimento de onda aqui é igual a assim, é igual a 4, né? 4 metros. E depois temos o período é igual a 2 segundos. O que mais temos aqui? Nada, né? Mas vou colocar aqui a velocidade como sendo pedido aqui. E depois já vamos colocar fórmula barra resolução. Isso aqui posso apagar. Ok, velocidade é igual a comprimento de onda vezes, como vimos ali, 1 sobre t, né? Por que você chegou aqui? Já demonstrei ali. Ok. Aqui nós podemos colocar lambda sobre t, é a mesma coisa, que será igual. Porque aqui nós temos aqui não percebe aí das coisas, né?
Aqui eu posso colocar 1, por quê? O comprimento de onda que divide por 1 é igual apenas ao comprimento de onda. Se nós temos um cenário como está aqui, onde temos multiplicação de duas frações, onde essa aqui é a nossa primeira fração, esta aqui é a nossa segunda fração, nós podemos multiplicar o denominador entre si e numeradores entre si, que resulta que é apenas lambda sobre t. O nosso t é o nosso período. Agora, lambda aqui deu 4. 4 foi fornecido aqui, este aqui. E depois o nosso período é 2. Logo a velocidade será igual a 2 metros por segundo. Ok, vamos para a nossa última questão. Parece que estamos a caminhar para meias finais desse nosso texto. Estamos nas meias finais. Mas se você comentasse, eu ficaria muito grato. Comentário e like. E se inscrevesse aqui no canal. Faça essas coisas muito simples. Vocês motivam. Vocês mantêm a educação de alta qualidade que eu tenho colocado aqui na internet. Aquilo que o teu professor não consegue te explicar, eu aqui te explico. Agora, essa resistência parece o que aqui? Eu não estou a conseguir ver, né? Parece que aqui a imagem foi destruída com o sol, com raios solares, né? Júlio, resolva logo, está a demorar. Epa, não me apresse. Como dizem, né? Não sufoco o artista aqui. Olha, não me apresse, tá bom? Não me apresse. Não sufoco o artista aqui. Ah, é 2, né? Não me sufoque. Agora, esses aqui acho que houve um erro aqui. Está a ver 2, numeração dessa resistência, alguma coisa aqui. Mas ok, vamos fazer a nossa própria numeração. Nós somos maus, vamos fazer a nossa própria numeração. Aqui vamos colocar 1. Aqui vamos colocar 2. Aqui vamos colocar 3. Este aqui é 2. 2 home. Tudo bem. O que nós temos aqui na verdade era identificar que tipo de associação que está aqui ao lado. O tipo de associação, na verdade, seria algo muito simples de se identificar. Tudo bem que houve aqui algumas curvas, assim, colocaram aqui para tentar mafiar os meus putos. Não. Os meus putos souberam que isso aqui é uma associação séria. Porque eu ensinei esses meus putos. Tu podes tentar vir com máfia, esses putos são maus. Então, a linha A, podes colocar dados ou não, tanto faz, tá bom? Temos aqui R1 é igual a 2 home, R2 é igual a 6 home, R3 é igual a 2 home. E depois temos aqui a fórmula para a resolução, aqui, fórmula barra resolução. Que seria o quê? Resistência equivalente seria apenas somar, né, entre R1 mais R2 mais R3. Resistência equivalente é igual a 2 mais 6 mais 2, que me dá aí 10, né? Temos 10, ok? A linha B. A linha B, nós queremos a intensidade total entre S e R, ok? Mas já foi fornecido a tensão total entre S e R. E esse ponto aqui, até aqui, esse aqui é igual a 20 volts. Logo, nós podemos dizer o seguinte, que a intensidade... Não, dados, queres dados, né? Opa, vocês são muito exigentes. E a vocês me cansam. Vocês vão acabar comigo. Ok, vamos colocar aqui então esse R é igual a 20 volts. E depois, o que nós queremos aqui? Nós queremos uma intensidade total aqui. É igual a quanto? Mas também tu já tens a resistência total. Que é a mesma coisa dizer resistência equivalente, né? É igual a 10 ohm. E depois a nossa resolução, que seria aqui, resolução, seria o quê? A intensidade total será igual à tensão total que divide por resistência total. Não temos total, aqui estamos equivalente, isso é diferente, meus amigos. Calma. Quando nós falamos de intensidade total, de resistência total, é a mesma coisa dizer resistência equivalente, né? Que seria a mesma coisa dizer que então a tensão, também se for a tensão, né? A tensão entre S e R, que seria a tensão total aqui, meus amigos, né? Tensão total, tá bom?
Mas não disseram bem isso aí, me afiaram, opa. São coisas que não se dizem, né? Mesma coisa, você vir aqui se inscrever no canal, não precisa que eu te insista. São coisas em que não precisamos te insistir, tá bom? Então, vamos colocar aqui 20, que divide por 10, que me dá 2. 2 você deixou ali. Meus amigos, assim você vai ter errado. Tens que especificar a unidade, que seria aqui então ampere. Porque podem perguntar, 2 o quê? 2 laranja? Ok, fim. Chegamos ao fim. Ok? Dessa nossa resolução. E o que eu te peço neste momento é que você escreva. Se inscrever mesmo. É obrigatório você se inscrever aqui no canal. Mas eu não quero me inscrever. Você é muito mau, você. A maldade que não te faz aprender também, às vezes. Se inscreva. Tá bom? Então, além disso, venha nos nossos, como é que é o nosso centro de explicação presencial. Nós queremos ter o filho aqui para estar com o mestre Júlio Momadi para ele poder aprender. O teu filho? Não, queremos você mesmo que está a assistir. Queremos você mesmo. Eu sou Júlio Momadi. Até o nosso próximo conteúdo. Foi um prazer enorme trazer esse conteúdo excelente aqui no canal. Até o nosso próximo conteúdo. Até lá. Tchau, tchau.